Existem doenças que são doenças de uma vez, ou seja, você tem a doença uma vez só, tem os sintomas e tem sequelas dela. Um exemplo muito clássico é ter um AVC. Detalhe importante, um tipo específico de AVC pode gerar uma tontura. Então, doenças que vêm uma única vez e deixam sequelas, como AVC, labirintite real oficial, aquela que é infecciosa ou inflamatória, não aquela que o povo usa errado o nome, e a neurite são exemplos disso. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as doenças que vêm em crises e vêm várias vezes, vários momentos, que são principalmente 4. As doenças que vêm em crise, as principais, dentre elas, as duas mais comuns, são a VPPB, a doença dos cristais soltos. Lembrando, a gente tem o labirinto, lá no miolinho do labirinto a gente tem uns cristais de cálcio que ficam grudados numa gelatina, que por N motivos podem se soltar e caminhar para o canal do labirinto. E quando ele caminha para o canal, ele faz um estímulo que não deveria, gerando tontura quando movimenta a cabeça no plano daquele canal. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu canalzinho para você entender. Tá aqui meu labirinto direito, tá aqui o miolinho onde ficam os cristais. Aqui, ó, tem um cristal no miolinho e aí tem um cristal em canal. Então a gente tem o canal lateral, superior e posterior, superior ou anterior. Tá vendo essa cristal aqui tá voltando pro miolinho. Se o cristal vem para algum dos canais, ele pode gerar tontura na movimentação do plano desse canal. O que é a movimentação do plano? Esse canal lateral, ele informa pro cérebro quando você vira a cabeça assim. O canal direito e o do ouvido esquerdo, do labirinto esquerdo. Informa isso junto, né? Eu não tenho o modelo do esquerdo para mostrar, mas dá para entender, né? O anterior é esse movimento aqui. O posterior é esse movimento. Então, a VPPB, a doença dos cristais soltos, o canal que é mais acometido é esse canal aqui posterior, depois esse aqui lateral e depois o anterior. Então, a pessoa vai sentir, se tiver o cristal solto nesse canal de trás, que ela deitou na cama, fez esse movimento aqui. Quando ela deitou, ela começa a sentir as coisas se movimentando. Geralmente é uma sensação de rotação. Quando é o lateral, é quando ela tá deitada na cama e vira a cabeça, ou mesmo tá em pé e vira a cabeça, sentado e vira a cabeça. Então essa é uma das doenças que causa tontura em crise. Ela vai se repetir toda vez que a pessoa movimentar a cabeça no plano do canal. Segunda doença, e essa eu diria que é mais comum de acontecer várias vezes na vida, né? Porque a VPPB você costuma ter uma vez só. Só que nessa vez que você tem 2, 3 meses de sintoma, você vai ficar sentindo toda vez que movimentar a cabeça. Então são várias crises dentro de uma única crisona. A segunda, que é a segunda mais comum é a primeira, na verdade, mais comum de crises ao longo da vida, é a migrânia vestibular. E tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando que vocês não dão atenção pra migrânia vestibular. E é a doença, é uma doença muito comum que vocês precisam ler mais sobre isso. Que eu vejo os comentários e eu não posso dar diagnóstico baseado em comentário, mas eu só vejo os comentários e falo assim, a pessoa deve ter migrânia. Essa pessoa deve ter migrânia. Enfim, voltando aqui. A migrânia vestibular, que vocês chamam de enxaqueca, a gente gosta mais desse nome, eu acho mais bonito, migrânia do que enxaqueca. Ela, na verdade, é uma síndrome de hipersensibilidade a estímulos. E uma das manifestações dela é a tontura. Outra manifestação é a dor de cabeça. E nem sempre a manifestação precisa vir junto, que a gente precisa, durante a tontura, ter algumas características da enxaqueca, como dor, ou a sensação de piorar, faz algum movimento do dia a dia, ou tem incômodo com a luz e o som junto da tontura. Tem, acho que, os critérios de algum vídeo. Se tiver, eu vou colocar por aqui pra você assistir, porque esse aí você tem que assistir, porque é muito comum. E essa migrânia aí, a gente tem os tratamentos específicos, preciso gravar um vídeo dela, né? A ideia desse vídeo não é essa. A outra terceira doença que pode causar tontura em crises, a paroxismia vestibular. Então a gente tem o labirinto, aí tem o nervo que sai do labirinto, vai subindo no cérebro e perto desse nervo, né, vou fazer de conta que meu dedo é o nervo, fica ali um vasinho que fica pulsando, tira a capinha do nervo, pulsa direto, como se fosse o fio encostando no outro e dando curto. E na hora que dá curto, dá uma tonturinha rápida de segundos, tudo roda junto normalmente de um zumbido ou incômodo com som. Essa é a paroxismia vestibular, é uma condição rara, também tem um vídeo falando só sobre ela, vou linkar o vídeo aqui. E a terceira, não, a quarta, e a quarta
É a doença de Meniere, que também, assim como a paroxismia, não é uma coisa comum, apesar de todo mundo saber esse nome, porque todo mundo já ouviu falar de Meniere, só porque o cara é famoso, quem descobriu isso, né, Prosper Meniere, é uma pessoa famosa, mas a doença é rara, gente. Ela tá na classificação, inclusive, de doenças raras. Diferente da enxaqueca, que não é uma doença rara, migrânia vestibular não é uma doença rara. E a doença de Meniere, como é que ela é? Ela acontece por um aumento da pressão desse líquido aqui no labirinto, que não acontece só na doença de Meniere, tá? Isso pode acontecer na enxaqueca, isso pode acontecer no hipotiroidismo, isso pode acontecer sem sintomas. Esse aumento da pressão do líquido do labirinto, por algum gatilho que a gente não entende muito bem, quando começa a gerar sintoma, vem com um pródromo inicial, um momento que começa a ter zumbido, sensação de ouvido entupido, piora da audição, e aí minutos ou horas evolui para uma crise de tontura em que tudo movimenta, tudo roda. E depois disso fica uma sensação talvez mais de ressaca. A enxaqueca é bem parecido com isso, né? A migrânia vestibular, ela vem com pródromo, que pode ser desde irritabilidade, mais incômodo com luz, vontade de comer certas coisas, ou aura visual, uma alteração visual, e depois vem a crise de tontura, que pode ser qualquer tipo. Ela pode ser um desequilíbrio, ela pode ser uma instabilidade, ela pode rodar, ela pode ser qualquer tipo de tontura, inclusive tontura posicional, quando movimenta a cabeça. E depois ela também tem uma ressaca depois, tá? É meio uma sensação de ressaca mesmo, igual o Meniere. E às vezes as duas acontecem juntos. E o que acontece é confundir um diagnóstico, ou a gente não ter certeza do que é o que, e ter crises diferentes e pensar que as pessoas tenham as duas. Algumas linhas de raciocínio científicas que pensam que o Meniere é como se fosse uma evolução da migrânia. Fosse uma etapa depois da migrânia. Mas enfim, não estamos aqui para discutir evoluções. Tô aqui para falar para você dessas 4 doenças. E agora você já sabe 4 possibilidades para a tontura que vem em crises. Veja os vídeos sobre elas aqui e veja se tem alguma coisa parecida com o que você sente, converse com o seu médico sobre a possibilidade dessa doença. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado com essas informações. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para novidades.